Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho e algumas de suas características. No final do ano de 2022, nós tivemos uma redução da taxa de desemprego para casa de 9,3%. Tivemos também no ano passado um crescimento do número de trabalhadores com carteira assinada da ordem de mais ou menos esse mesmo tanto, de 9,2%. No entanto, olhando apenas para esses números, parece que nós estamos em franca recuperação do mercado de trabalho, sobretudo após a pandemia. Mas esse é só um pedaço de um retrato muito maior que é o nosso mercado de trabalho e que convive com taxas históricas elevadíssimas de informalidade. E essa é difícil de exceder. Está na casa de aproximadamente 40% ou mais exatamente 39,6%. E quem vai nos ajudar aqui a percorrer esses caminhos do nosso mercado de trabalho é a especialista economista do DIEESE, Lúcia Garcia. Obrigada, Lúcia, mais uma vez. Oi, Renata, salve companheiros, não é? Muito bom estar com a nossa audiência mais uma vez conversando sobre temas tão interessantes e candentes aí. Lúcia, o que é então a informalidade? O que é trabalho informal, setor informal? Acho que uma forma da gente conversar sobre isso é a gente lembrar que a preocupação com o fato de existirem formas de trabalho não assalariadas, né, dentro da sociedade capitalista, ela surgiu lá nos anos 60 do século passado, portanto, com um especialista, Hart, né, que identificou nas sociedades africanas formas muito díspares, muito variadas de organização da produção. E esse relatório acabou dando origem a uma grande pesquisa feita no Quênia, que reafirmou as formas de trabalho que caminhavam junto com o assalariamento, né? Então, à medida em que as nações iam se industrializando, mesmo assim persistia uma parcela de trabalhadores que não eram incorporadas às dinâmicas da subordinação capitalista. E esse tema acabou, né, fosse sendo formulado, teve contribuição de muitos estudiosos brasileiros que acabaram definindo o que é setor informal. Então, o setor informal ficou sendo conhecido como algo muito ligado à dinâmica da América Latina, de pequenos negócios com característica de alta intensidade de trabalho e baixa intensidade tecnológica, que correria junto na estruturação da economia brasileira com o estabelecimento das empresas e sua lógica de emprego. E essas organizações, né, responderiam por ofícios muito tradicionais na economia brasileira e latino-americana. Quando nós chegamos nos anos 90, nós já estávamos na mudança desse nosso capitalismo atual. E começaram a surgir também preocupações com empregos ilegais e formas não assalariadas, nítidas, de trabalho que surgiam mesmo no centro das economias e nas empresas muito organizadas. Então, com o digital, com o capitalismo digital financeirizado, nós vamos ter novas relações de trabalho que não passam pelo assalariamento. Acabou se formatando aí, na virada do século, esse termo informal como um termo jornalístico, não é? Que tenta dar conta de muita coisa diferente, tanto daquele setor tradicional, né, que é o setor informal, quanto as novas relações não assalariadas e não legalizadas. Então, hoje em dia, nós estamos até migrando para um outro passo ainda, né? Por quê? Porque nós começamos a ter relações que vieram com as reformas trabalhistas do mundo inteiro, relações de subordinação que não são reconhecidas como assalariadas e estão longe de serem formais. Por quê?
porque elas são todas regidas pela assinatura de um termo de participação ou de compromisso, portanto, reconhecido do ponto de vista legal no mundo dos negócios, tá? E muitas vezes acompanhada por estabelecimento de um trabalho que vem pela inscrição de um MEI, de uma pejotização. Então, nós estamos falando do emaranhado. Os dados que o IBGE divulga hoje, eles são uma parte desse emaranhado. Por quê? Porque eles dizem respeito àquelas pessoas que se autoestabelecem e que não estão registradas no CNPJ, então não são MEI, não são empresas regulamentadas e que também não recolhem para a Previdência Social. Então, nós estamos falando de um grupo que, mais do que informal, é um grupo completamente desprotegido dos regramentos legais. Por que a gente tem que se atualizar quanto a isso? Porque existe um outro grupo grande que assina contratos, que é MEI, que é PJ, e que até contribui para a Previdência, mas que é não assalariado e que também não tem as proteções todas plenas do assalariamento padrão. O IBGE trata o informal como sem carteira assinada e sem proteção social. Então, esse informal do IBGE, ele não está apenas nesse setor característico, ele está em vários setores. Em que setores, identificado pelo IBGE, nós temos mais trabalhadores informais no conceito da nossa estatística? E esses trabalhadores, eles têm algum perfil que predominam? É possível extrair um perfil típico? Então, nós estamos falando da cadeia de serviços, né? Que se entrelaça com a produção fabril, por exemplo, mas na cadeia de serviços, com certeza, e também na estrutura de comércio e reparações. E um outro setor também, que é bastante propício à agregação desses trabalhadores, é o setor da construção no ramo da construção de edificações e reparos. Bom, nós temos, de fato, uma presença masculina muito forte nesse segmento e uma presença de adulta madura, né? Então, nós estamos falando ali das pessoas, né? Da virada dos 29 para os 30 anos até os seus 59 anos, né? E, de uma maneira geral, nós temos aí os trabalhadores de menor escolaridade. Então, nós temos um percentual razoável de trabalhadores que vão ter até o ensino fundamental incompleto, mas também temos trabalhadores, né, do ensino médio. É um trabalhador que ele tende a aceitar, não é, as formas mais fugidias do ponto de vista da proteção social, porque ele é um demandante da renda do mercado, ele necessita da renda para manter o seu domicílio. E o que o novo traz para esse momento do mercado de trabalho? São as novas tecnologias que permitem um alongamento das intermediações no mercado de trabalho através de todas as formas de teletrabalho. Então, realmente, nós temos um perfil muito pulverizado no mercado de trabalho nacional. Nós voltamos já já depois do intervalo. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista do Diese, Lúcia Garcia, tratando do tema da informalidade, que é tão familiar a nós brasileiros, entendendo como o conceito do IBGE, que é a pessoa que não tem carteira assinada e está desprotegida socialmente, não recolhe, não tem acesso, se é uma mulher que engravida, não tem acesso à licença maternidade, enfim. Queria que você explicasse um pouquinho desses prejuízos. E ainda, é possível identificar algum setor ou agentes que ganham com a informalidade? Então, acidentes do trabalho e adoecimentos ao longo do trabalho não são cobertos pelo Fundo Público e Solidário da Previdência. Esses trabalhadores eles estão excluídos desse benefício, né? Além dos eventos normais do ciclo da vida, como que você referiu no caso da
parentalidade, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, né? Que parem filhos, nós ou adotam, nós não vamos ter esta cobertura. Para além disso, nós estamos vivendo uma rápida, acelerada passagem, não é, pela transição etária brasileira. Então, esses trabalhadores chegarão à idade madura sem acessar o fundo de previdência pelos canais normais, né? Pelas regras normais. Eles vão acabar sendo penalizados como idosos indigentes no final da vida, que vão acessar benefícios de transferência, mas não vão acessar o fundo solidário da Previdência. Então, as perdas dos trabalhadores são bastante nítidas. A perda para a sociedade também. A gente tem que lembrar que toda a estrutura tributária está baseada numa estrutura de trabalho. Então, a estrutura tributária de municípios, de estados, ela perde com isso, né? Porque ela perde recolhimento, uma vez que as operações econômicas não são visíveis, né? Por outro lado, quem ganha? Nós temos uma lógica hoje digital financeira que funciona como se fosse uma esponja, rastreando e sugando todos os ganhos da sociedade. E, portanto, o valor, o mais valor produzido por esses trabalhadores, ele é carreado por mecanismos sofisticados, né, de transferência de renda para os setores ricos da população. Então, quanto mais nós institucionalizamos a nossa economia, tá? Ou seja, quanto mais eu consigo recolher de imposto e o Estado me reconhece e me devolve de imposto, me devolve a tributação, eu consigo participar do jogo solidário social, através da educação, através da saúde, através da assistência. Agora, quando isso é individualizado, né? Cada vez mais visto de uma maneira liberal, como se os indivíduos tivessem a decisão, pior para todos. É possível responsabilizar alguém, uma instituição, alguma política pela alta taxa de informalidade? Tudo que acontece no Brasil e acontece na América Latina, na África, na periferia do mundo, ela está ligada a uma lógica de acumulação e distribuição da riqueza. Nós precisamos esclarecer para as pessoas o que é o jogo econômico e que papel desempenha o mercado de trabalho, para que as pessoas possam se posicionar em relação a esse jogo econômico. Um culpado para isso, ou um responsável por isso, é o sistema capitalista. O sistema capitalista, ele estrutura isso, né? E eu quero dizer que hoje não é mais a periferia do mundo, né? Nós, latino-americanos, africanos, enfim, que estamos nessa estrutura de precarização contínua da força de trabalho, né? Nós estamos vendo, desde meados da década de 80, uma transformação muito radical dos países líderes desse processo, né? Inglaterra e Estados Unidos, né? Há um empobrecimento da classe trabalhadora mundial, e esse empobrecimento está relacionado com a precarização, que está relacionado com esta lógica de não proteção social, que nós vamos chamar aqui de informalidade, portanto, faz parte deste jogo. Todos nós estamos pagando juros, estamos bancando o lucro de organizações internacionais, em geral internacionais, não é? Que operam o nosso sistema. Então, nós precisamos desvelar essas relações. Lúcia, vamos falar um pouquinho da reforma trabalhista de 2017, que ela veio com a promessa de geração de empregos, e empregos formais, como anunciado, e nós não vimos isso acontecer. A reforma trabalhista, ela é uma adequação, né, da estrutura institucional brasileira às novas regras de valorização desse capital digital, né, desse capital digital e financeiro mundial. O custo do trabalho foi rebaixado no mundo inteiro, e a nossa reforma trabalhista ela é uma adequação a esse rebaixamento do custo do trabalho. Então, no discurso da reforma, havia a ideia que, ao
baixar o custo, você formalizaria e tiraria do limbo, né, da ilegalidade uma parte do empresariado brasileiro. O que aconteceu foi que trabalhadores assalariados hoje, uma gama muito grande de trabalhadores assalariados não têm condição de receber o valor que recebem, descontar o imposto de renda e a contribuição ao INSS e ainda sobreviver com o que sobra. Então, ser assalariado hoje, para ser assalariado hoje, o trabalhador tem que ter um ganho mínimo muito mais elevado que o mercado está oferecendo. Então, o trabalhador ele acaba tendo duas alternativas. Ou ele se retira da relação assalariada, abre uma empresa, um PJ e um MEI, que paga um menor volume de impostos, entrega o mesmo trabalho, portanto, a mesma riqueza para quem o contrata, paga menos imposto para o Estado e consegue, assim, equacionar a sua renda de sobrevivência. Perde a sociedade, perde o trabalhador, ganha o empregador. Essa é uma alternativa. A outra alternativa dos trabalhadores é se retirarem do mercado de trabalho, irem para a inatividade. Como é que os trabalhadores saem do mercado de trabalho? Através das suas articulações familiares e grupos solidários. São pessoas que estão à beira da aposentadoria, que vão fazer algum acordo familiar, por exemplo, uma mulher mais velha que vai cuidar dos netos em casa para que a filha ou o filho possam ir para o mercado de trabalho, ou é um jovem que faz um acordo em casa para que ele possa se dedicar aos estudos e depois voltar com mais vantagens ao mercado de trabalho. A sociedade brasileira, ela elegeu um Congresso Nacional conservador que foi o Congresso Nacional responsável pela reforma trabalhista. Então, a nossa discussão é muito mais complexa que o revoga ou não revoga, porque a nossa discussão é como nós vamos encontrar brechas, né, para que a gente faça uma revogação seletiva e negociada com esse Congresso Nacional. Então, continuem conosco, o Giro Sindical volta já. Giro Sindical está de volta e este programa recebe a economista Lúcia Garcia, onde estamos tratando do problema da informalidade no mercado brasileiro. A tecnologia está muito associada hoje a um tipo de trabalho extremamente precarizado no Brasil que entra na classificação de informal no IBGE. Não tem proteção social e não recolhe benefício, não tem proteção social e não está ligado a nenhum CNPJ, né? Embora esteja. A perspectiva da tecnologia com relação à informalidade, ela foi extremamente danosa, ela só tem essa face. A tecnologia digital, né, ela é muito parecida, se a gente pensar nas características sociológicas, econômicas, da primeira, com aquela tecnologia da primeira revolução industrial, porque ela é uma tecnologia de matriz genérica. O que quer dizer isso? Ela é aplicável a vários ramos da produção. Então, por isso que o digital ele está espraiado, a gente já tem o que a gente chama de contexto digital, né? Como eu digo, um menino aqui no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, que estivesse inseminando uma vaca, né? Ele está sob a lógica do trabalho digital, né? Porque ele comprou esse sêmen provavelmente pela rede, porque ele teve uma entrega, ele pagou pelo Pix, recebeu orientações pela internet e a vaca que ele está inseminando deve ter um brinco, né? Com GPS. Certo? Então, nós temos execução de trabalho manual sobre a orientação digital. Então, o digital está em tudo. E o digital, que é genérico, ele tem um efeito sobre o mundo do trabalho, que ele polariza o mundo do trabalho, Renato. O que eu quero dizer com isso? Ele cria uma camada de novos operários de elite, que são os trabalhadores da TI, né, em todos os seus ramos, né, e todo o resto. E dentro do todo o resto,
nós vamos encontrar os proletários mais destituídos, que hoje são conhecidos como os cyberproletários, né? Trabalhador de telecentro, telemarketing, apps, né? Aplicativos, e por aí vai, comércio digital e aí vai. Então, ou as plataformas, como nós estamos falando. Então, a tecnologia digital, primeiro, ela tem tudo, segundo, ela polariza os trabalhadores, né? Então, ela cria um ramo tecnificado, qualificado, e um ramo submetido à tecnologia. Quem é que pode ser informal? Na verdade, nós vamos ter relações não assalariadas nas duas pontas, né? Mas a necessidade de controle da cabeça de um cara da TI, de desenvolvimento, faz com que a grande empresa queira ter algum tipo de envolvimento com esses trabalhadores. Já essa força de trabalho redundante, né, abundante, que é quase uma commodity, né? Eu chamo um Uber, pode vir a Renata, pode vir a Maria, pode vir o Pedro, pode vir o João, não me interessa quem é. O trabalhador, ele é quase uma commodity, né? Esse tende a ser o menos valorizado e, portanto, abundante demais, portanto, nós não estamos, o sistema não está preocupado com a saúde e segurança desse trabalhador, porque temos que diminuir força de trabalho, né? Nós não temos uma preocupação com a sobrevida desse trabalhador e não temos uma preocupação em relação à saúde, ao adoecimento, enfim. Então, a tecnologia digital, ela traz, sim, uma facilidade para se manter atomizado e informal numa lógica nova, né? Então, esse informal, ele é um informal da desproteção social. Talvez a gente pudesse migrar para um novo conceito, fala-se de trabalhadores desprotegidos, né? Por quê? Porque muitos desses trabalhadores que vão estar relacionados a operações coordenadas pelo digital, eles vão assinar um termo de compromisso, né? Eles vão assinar um acordo. O trabalhador do Uber, ele faz o cadastro no Uber e tem um termo de acordo, né? Que ele tem que ir lá ticar. Eu concordo com isso. Vocês podem ver que nós todos oferecemos dados e navegamos sempre mediante um termo de acordo, que está dizendo que os nossos dados estão sendo entregues, né? E que há termos para que nós estamos aceitando, não é, determinadas condições para participar desta comunidade. Então, sim, o digital, ele facilita e amplia a desproteção social. Então, nesse contexto de uma informalidade que não cede, e quando cede, cede muito pouco nesse país, quais são os desafios do movimento sindical? Nós precisamos compreender o sistema para que possamos estabelecer as nossas estratégias, né? E o nosso movimento tático. Lembrando que, assim, a força de trabalho, ela é sempre decorrente do capital de uma determinada época. Nós precisamos entender, compreender os movimentos do capital para entender o lugar da força de trabalho e, a partir daí, reagir, né? Não vão fazer isso de maneira sem um comprometimento, envolvimento das nossas lideranças. Nós não estamos numa mudança, numa era de mudanças, né? Nós estamos numa mudança de era. Então, é um momento revolucionário, né? Que exige da gente esse conhecimento para que a gente formule as soluções, né? E as soluções podem estar em outras formas de produção, outras formas de organização, podem estar em formação de redes, né, de consumo, podem estar naquele sindicato que retoma o papel em que ele tem uma creche, em que ela tem uma escola, em que ele tem um teatro. Muitas vezes a palestrinha, né, como a gente está fazendo aqui, ela não sensibiliza tanto, né?
Então, a gente vai precisar de outras linguagens, de outras formas, né? Nós precisamos incorporar outras variáveis, né? Além do trabalho em si, na nossa lógica. E essa solução, ela precisa ser formulada conjuntamente, inclusive com as novas gerações de trabalhadores, né? Porque muitas vezes nós, que somos trabalhadores mais maduros, enfim, nós temos um vício, né, de enxergar a sociedade a partir das referências que nós recebemos a vida inteira e que nós precisamos, neste momento, trazer novos trabalhadores, enfim, para a nossa proximidade, para refletir com esses trabalhadores, porque a eles pertence o futuro. A grande questão para o movimento sindical é como incorporar na sua luta legítima e cotidiana outros elementos. Por quê? Porque sem abrir essa janela, nós não conseguimos iluminar e não conseguimos enxergar o que está acontecendo conosco. Lúcia, eu quero te agradecer pela sua contribuição aqui com o nosso tema. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço, gente, tá? Um abraço grande e vamos lá com muita coragem. Seguimos.